Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Que prazer estar aqui novamente na página da nossa igreja para fazer mais esta live, para compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Amém? A palavra que Deus tem nos dado para este momento está no livro do Apocalipse, a primeira carta de Jesus à igreja de Éfeso. Amém? Capítulo 2 do Apocalipse, do versículo 1 até o 7. E eu peço aos irmãos, às irmãs, que se puderem apanhar a Bíblia e abram aí no livro do Apocalipse e vamos juntos refletir, meditar, amém? Na palavra do Senhor, que é a palavra viva, a palavra eficaz, a palavra que é mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e que penetra até a divisão da nossa alma e do nosso espírito e de nossas juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do nosso coração. Amém? Esse é o poder da palavra de Deus. Então eu já te convido, meu irmão, minha irmã, abre aí o seu coração e deixe Deus falar contigo. Amém? Deixe o Senhor falar contigo. Mas quero, antes de fazer a leitura e a reflexão da palavra do Senhor, eu quero pedir a todos os irmãos e as irmãs encarecidamente, em nome de Jesus, vamos juntos anunciar a palavra de Deus. Não vamos ficar com a palavra só para nós mesmos, mas vamos compartilhar com os amigos, parentes, familiares. Amém, meus irmãos? Faça isso. De que maneira que eu peço que você compartilhe? Marque aí as pessoas do seu Facebook, amém? Aleluia. Marque os amigos, a família, ou publica esta live, pega o link desta live e publique nos grupos do qual você faz parte aí no Facebook. Amém? Então vamos juntos divulgar a palavra de Deus. Você sabe que o nosso compromisso aqui é com a palavra de Deus. A ordem que Deus me deu foi para anunciar a palavra da verdade, a palavra do Evangelho, o Evangelho da graça de Deus. Esse é o nosso compromisso em todas as nossas lives. Eu não estou aqui para falar de política, não estou aqui para falar da crise, do que os governantes estão fazendo, se é certo, se é errado. Eu estou aqui para falar a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Então, quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito da palavra, o Espírito do Evangelho, o Espírito de Deus. Aleluia, ouça. Você tem ouvido? Então ouça. Amém? Deixa Deus falar com você e com certeza essa palavra vai frutificar. Sendo o teu coração uma boa terra, essa palavra que também é uma boa semente, vai germinar aí no teu coração, vai crescer e vai produzir frutos a 100 por 1, a 60 por 1 e a 30 por 1. Ou seja, a tua vida vai ser como uma árvore frutífera. Muitos vão poder se beneficiar da sua existência, do seu viver, porque você vai produzir frutos para a glória de Deus, frutos para o reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero já dar aqui a paz do Senhor ao Josiel, a Rosa, o Carlos Alberto, meus irmãos queridos e amados. Que bom vocês estarem aí. Então vamos ler a palavra, meus irmãos. Amém? Apocalipse capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Carta à igreja de Éfeso. Carta de Jesus para a sua igreja, que estava lá na cidade de Éfeso, mas também essa carta de Jesus é dirigida à igreja do Senhor em toda parte, em qualquer época, como a nossa agora. Essa carta também ela é
direcionada, ela é destinada a mim e a você também. Amém? Então vamos ler aquilo que Jesus quer falar conosco, quer falar com a sua igreja. Aleluia, Ele é o Senhor, Ele é o cabeça da igreja, então é Ele que governa, é Ele que ordena, é Ele quem comanda a igreja. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 1 do livro do Apocalipse. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, esse livro do Apocalipse foi o último livro da Bíblia a ser escrito, a ter a inspiração que todos os demais que vieram antes tiveram. João, o apóstolo, o discípulo amado, estava exilado na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus Cristo, que ele vivia dando, desde que o Senhor o comissionou para isso, ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. João, com os demais apóstolos, obedeceram até a morte essa ordem do Senhor, e todos os demais apóstolos, aqui, quando ele escreveu o livro do Apocalipse, já estavam mortos, já tinham partido para a glória. E a iniciativa desse livro é de Deus. Veja o que diz o capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então o Pai passou toda essa revelação aqui das coisas que haveriam de acontecer. Então aqui já está o nome do livro, Revelação. Apocalipse tem esse significado, revelação. É como abrir a cortina ou levantar o véu. E assim a gente passa a ter uma visão mais ampla. Que se não abríssemos a cortina e a claridade não entrasse na casa, a nossa visão não seria tão boa como quando se abre a cortina ou se levanta o véu. Então o Pai quis revelar para mim e para você o nosso futuro, o futuro da igreja, o futuro da humanidade, o futuro do mundo, o futuro de todas as coisas. E o Pai, ele ama a ordem, a hierarquia. Então o que ele quis comunicar para mim, para você, para toda a igreja, de todas as épocas, primeiro ele passou para o Filho. Revelação de Jesus Cristo, Apocalipse 1:1, a qual Deus lhe deu. Então todo o conteúdo aqui do livro do Apocalipse, o Pai revelou para o Filho, para mostrar aos seus servos. Quem são os servos de Deus? Somos nós, que fazemos a obra de Deus. Amém? Você pode já dar um amém aí? Pai do Senhor, Débora Rufino, minha filha amada, minha filha do coração de sempre. Amém? Que bom ter você aí nesta live. Você que serve a Deus, você que tem consciência de que você foi chamado para servir a Deus, dá um amém aí.
Amém? Diga amém. Porque você tem que dar razão a Deus. Você tem que, à medida que a palavra for sendo anunciada, a maneira de você estar concordando com Deus é dizendo o seu amém. Isso prova o quê? Que você não está aí fazendo oposição. Você não está aí rejeitando a palavra, mas você está concordando com a palavra. Então a palavra foi revelada para os servos de Deus. Você é servo de Deus? Então diga amém. Eu quero ver o teu amém aí. Amém, pessoal? Prosseguindo. Então o Pai revelou ao Filho, para o Filho revelar aos servos. Mas o Filho, assim como o Pai, ele também ama a ordem, a hierarquia das coisas. Então o que o Filho fez? O Filho passou para o anjo. Olha aí. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou. Então o Pai revelou tudo isso aqui que está no livro do Apocalipse para o Filho. O Filho passou para o anjo. E o que o anjo fez? O anjo as notificou a João, que era o único apóstolo que ainda estava vivo aqui nessa época, provavelmente o ano 100 depois de Cristo. Então o anjo passou para João, e o que João fez? João passou para a igreja, para as igrejas, a revelação. Só que as igrejas também têm a sua hierarquia. E quais são os líderes da igreja? Os pastores, o anjo da igreja. Então João escreveu no livro como foi a ordem dada, e ele passou a revelação para os anjos da igreja, que então teriam a incumbência de passar para a igreja, que é composta pelos servos e as servas de Deus. Então veja o versículo 4 aí de Apocalipse 1. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Então veja que a palavra que iniciou lá no coração do Pai, para ser destinada à igreja, aos servos de Deus, passou por Jesus, passou pelo anjo, passou por João, passou pelos anjos da igreja e até chegar à igreja, até chegar aos servos e às servas de Deus. Então vou repetir o versículo 4 de Apocalipse 1. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Amém? Então, aí está. Como é que foi que esse livro chegou a mim e a você? Aí voltando para a primeira carta de Jesus à sua igreja, especificamente aqui a igreja de Éfeso, diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso. E quem é o anjo da igreja? É o pastor. É aquele que Deus vocacionou para ser o representante de Cristo, para poder estar ali mantendo o rebanho unido na presença de Deus. Esse é o papel, a função, o ofício, o cargo dos pastores. Jesus é o supremo pastor, mas ele deu pastores à sua igreja. Está lá em Éfesos 4:11. A uns ele deu a igreja para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então é o Senhor quem dá dons ministeriais à sua igreja. E o anjo da igreja aqui é um termo que se refere ao pastor da igreja, ao líder da igreja de Cristo. Então escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Quem são as 7 estrelas? No último versículo do capítulo 1, nós temos a revelação desse mistério, de quem são as 7 estrelas e quem são os 7 castiçais.
Vamos conferir? Versículo 20 do capítulo 1. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então está aí a revelação do que é as 7 estrelas. São os anjos da igreja, os pastores, e os castiçais é a igreja do Senhor. E aqui em Éfesos 2:1 diz: isto diz aquele que tem na sua destra, na sua mão direita, aleluia, as 7 estrelas. Ou seja, Deus tem os pastores, aleluia, na sua mão. Isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas. Olha onde está a vida do anjo da igreja. Na mão do Senhor Jesus. Aleluia. O anjo da igreja está na mão de Jesus. Olha a posição daqueles que o Senhor escolheu para serem o anjo da igreja. Ele tem o anjo da igreja na sua mão. As 7 estrelas são, aleluia, os anjos das 7 igrejas. E os castiçais são as 7 igrejas. E o Senhor anda no meio dos 7 castiçais. Ele anda no meio da igreja. Ou seja, ao mesmo tempo que a palavra nos revela que o Senhor está à direita do Pai intercedendo por nós, como está lá em Romanos 8:34, quem nos condenará, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então a palavra diz que o Filho está à direita do Pai intercedendo, mas ao mesmo tempo, como Ele é um Deus onipotente, um Deus que tudo pode, Ele também está andando no meio da igreja. Quando a igreja do Senhor está reunida como um corpo, quem está andando no meio da igreja? Aleluia, aleluia, Jesus, o Salvador, o Deus vivo, aquele que era, que é e que há de vir, o primogênito dos mortos. Aleluia, o príncipe dos reis da terra, a resplandecente estrela do amanhã, o sol da justiça, o leão da tribo de Judá anda no meio da igreja. Por isso que a palavra também diz: quando tu entrares na casa de Deus, guarda o teu pé. Guarda o teu pé quando tu entrares na casa do Senhor, porque ali está. Aleluia, aleluia, o Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo andando no meio da igreja. E a Bíblia diz que os seus olhos são como chama de fogo. Aleluia, os seus olhos, o seu olhar penetra todas as coisas, enxerga todas as coisas. Até aquilo que está oculto ele enxerga. Aleluia. Aleluia. Versículo 2 de Apocalipse 2: conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. E a igreja aqui parecia, ser uma igreja maravilhosa. Lendo somente até aqui, parece que a igreja de Éfeso estava sendo uma igreja que Deus estava se agradando totalmente. Por quê? Porque era uma igreja que não estava estagnada, era uma igreja que praticava as suas obras. Aleluia! E a obra que agrada a Deus é aquela que socorre os necessitados, é aquela que ampara os aflitos. A obra que agrada a Deus é aquela que dá pão para quem tem fome, sede, água para quem tem sede,
que veste aquele que está nu, que visita aquele que está enfermo, que está encarcerado, que hospeda o estrangeiro. Obra para Deus, aleluia, são a prática da justiça. Era uma igreja que tinha obra, aleluia, que fazia caridade, que ajudava o necessitado. Eu conheço as tuas obras. E aí parece, né, que nossa, que igreja maravilhosa, socorre os pobres, as viúvas, os órfãos, né? Parece que essa religião aqui é verdadeira, por causa das obras que anda fazendo. E não para por aí. As coisas que aparentemente eram boas, que a igreja de Éfeso fazia quando recebeu essa carta de Jesus. Então eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, quer dizer, a igreja estava sempre de porta aberta, estavam sempre servindo a Deus, estavam indo pregar a palavra, aleluia, que maravilha! E Deus realmente sabe quem está praticando as obras de amor, as obras de caridade, as obras de socorro ao próximo, como que também aqueles que estão trabalhando na seara, aqueles que estão, aleluia, semeando a boa semente. Deus sabe. Se você não anda servindo a Deus, Deus sabe. Se você está servindo a Deus, Deus sabe. E até aí parece que a igreja está uma bênção. É ou não é? Fazendo boa obra, fazendo a obra, cuidando dos necessitados, proclamando o Evangelho, servindo a Deus, realizando os cultos. E não parou por aí. Conheço também a tua paciência, a tua perseverança. Ou seja, não é ali os membros da igreja em Éfeso, não era tipo aqueles crentes que não tinha raiz. O que é um crente que não tem raiz? É um crente que uma hora está, né, ali adorando, levantando os braços e tal, aquela emocionalidade toda, mas não passam de fogo de palha, porque logo somem, desaparecem. Então você sabe que tem crente que é assim. Tem hora que parece que é o mais fervoroso. Está mais fervoroso até que o pastor, mas daqui a poucos dias a pessoa some e ninguém sabe mais da pessoa. Porque não tem raiz. É como a semente que caiu na terra cheia de pedra, o terreno pedregoso. E porque não tinha muita terra, a raiz não pôde se aprofundar e a planta cresceu logo, mas quando veio o sol, queimou a planta, murchou, secou, morreu. Mas lá em Éfeso não era assim. Eles eram perseverantes, eles eram pacientes no trabalho, nas obras, estavam sempre trabalhando na obra. E Jesus sabe disso. Quem é perseverante, quem é fogo de palha, quem tem pouca duração, quem não para em lugar nenhum, não cria raiz em lugar nenhum, muito menos no Evangelho. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Então havia gente mal na igreja lá em Éfeso. Havia gente que vivia na prática do mal também. E Jesus disse que isso é possível de acontecer quando ele contou a parábola do joio e do trigo. E quem é o trigo? São os filhos do reino. Quem é o joio? São os filhos do maligno. Então na igreja de Éfeso tinha pessoas trabalhando,
perseverando, mas tinha aqueles que estavam ali também plantados pelo maligno, praticando aquilo que era mal. E aqueles que conheciam a palavra sofriam por causa disso. E prosseguindo: e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Então havia na igreja de Éfeso pessoas que sabiam discernir quem realmente tinha chamado de Deus e quem não tinha. Quem era verdadeiramente um apóstolo e quem não era. Ou seja, havia na igreja pessoas que sabiam detectar aonde tinha engano e aonde não tinha engano. E aí então parece que havia um grupo ali que estava tudo bem, porque praticava as obras, trabalhavam para o Senhor, tinham paciência, perseverança, não suportava a maldade dos maus, e além de tudo era uma igreja que tinha discernimento. Aqueles que estavam fingindo ser alguma coisa, eles sabiam detectar. Eles sabiam quem falava de maneira enganosa e quem não falava de maneira enganosa a igreja. Então eles tinham essa percepção. E até aí parece que a igreja então está uma maravilha. Porque havia ainda outras coisas boas, aparentemente, que existia ali na igreja de Éfeso. Versículo 3: e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Então vejam que eles nem se cansavam de tanto trabalhar, trabalhando pelo nome de Jesus. E que não há nada de errado em a igreja estar trabalhando pelo nome de Jesus, porque é Jesus quem salva, é Jesus quem cura, é Jesus quem batiza com o Espírito Santo, é Jesus quem leva para o céu. Então o trabalho da igreja é proclamar Jesus, é anunciar que Jesus veio, morreu, ressuscitou e está vivo e vivo para todo sempre, para salvar pecadores. Aleluia! Então a igreja trabalhava pelo nome de Jesus. Uma igreja laboriosa, uma igreja operante, uma igreja que não tinha preguiça. Aleluia! E sofria por causa dos maus, dos perversos, dos falsos, e tinha paciência. Quer dizer, uma igreja que não se aborrecia, não se irava, tinha paciência, até mesmo com aqueles que estavam ensinando doutrinas erradas. Porque é isso que fazem os falsos apóstolos, os falsos ministros. A doutrina deles é herética, é falsa. E não te cansaste, e eles não cansavam disso. Era um pau para toda a obra. Vamos evangelizar, vamos evangelizar. Vamos distribuir alimentos para o necessitado, vamos distribuir alimento para o necessitado. Vamos cultuar a Deus, vamos cultuar a Deus. Vamos estudar a palavra, vamos estudar a palavra. Eles não se cansavam de nenhuma atividade, de nenhum trabalho que a igreja realizava. E aí, parece, nossa, que igreja tremenda, que igreja, né? Melhor do que muitas igrejas que a gente conhece. Mas agora vai vir uma palavra do céu, uma palavra de Jesus,
de que tudo aquilo ali não estava valendo nada. Espera aí, pastor. Como que não estava valendo nada? A gente está vendo aí na palavra que eles trabalhavam, que eles faziam obra, que eles tinham discernimento, que tinham paciência, perseverança, não se cansavam de tanto trabalhar e nada estava valendo para Jesus. Não. Não. Tudo aquilo ali, tudo que foi dito até aqui agora e nada, estava sendo a mesma coisa. Quer dizer, eu posso trabalhar a vida inteira sem me cansar para Jesus e meu trabalho para Jesus não valer de nada? Pode. Como pode ser isso? Quando tudo isso está sendo feito sem amor. A coisa é séria, pessoal. Ter ortodoxia. Aleluia. Ser um apologeta. Ser incansável na obra, mas sem amor e nada. É a mesma coisa. É a mesma coisa. E é o Senhor Jesus que está falando isso para você. Olha o que vem agora. Versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ou seja, todo serviço, todo trabalho, toda obra, toda defesa da fé, todo combate aos maus, aos falsos apóstolos, era feito sem amor. Mas por que o amor é tão importante assim? Vamos lá para 1 Coríntios 13. Vamos lá, você que está com a tua Bíblia aí. Veja o que diz 1 Coríntios 13. Porque 1 Coríntios 13 a gente pode encaixar lá. Nessa carta de Jesus para a igreja de Éfeso. 1 Coríntios 13, versículo 1 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Quando a gente fala a língua dos homens, a gente é um poliglota, sabe falar a língua de todos. A língua dos adolescentes, a língua dos jovens, a língua dos idosos, dos adultos, a língua das pessoas mais simples, a língua dos acadêmicos. Ainda que você saiba falar a língua de todo mundo, até mesmo a língua dos anjos, a língua do céu, mas todo barulho da tua boca sem amor, todo som da tua boca sem amor, é como o metal que soa ou como o sino que tine. Quem é que aguenta, pessoal? Me responde aí. Quem é que aguenta pegar um sino e ficar ali chacoalhando ele no pé do ouvido o tempo todo? É assim a fala de quem não tem amor. É um barulho insuportável. Então lá na igreja de Éfeso, todo ensino doutrinário, toda pregação da palavra que era sem amor, segundo a palavra de Deus, era como um barulho de lata, um barulho insuportável. E veja ainda mais o quanto é importante o amor em todas as nossas práticas, até mesmo servindo a Deus, principalmente servindo a Deus. 1 Coríntios 13, 2: ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Você está entendendo agora? Porque eu disse que todo aquele trabalho lá, que eles realizavam sem se cansar nunca em nada, era a mesma coisa. Porque a denúncia que Jesus faz a eles
Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. É porque tudo que é feito sem amor e nada é a mesma coisa. Está aí, 1 Coríntios 13, 2. Você pode ter dons espirituais, profetizar, ter o dom da fé, ter o poder de remover montanhas através da fé, ter todo o conhecimento bíblico, teológico, doutrinário. Mas tudo isso sem amor, você ainda, para Jesus, não é nada. Eu não sou nada, ninguém é nada sem amor. Se não tivesse amor, nada seria. Versículo 3: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Nada se aproveita sem amor. Ainda que você tenha o espírito dos mártires, ainda que você seja caridoso ao ponto de distribuir todo o teu dinheiro para os pobres, para matar a fome do pobre, do miserável, mas se você fizer isso sem amor, para Deus isso não aproveita. Quer dizer, quem está ganhando o teu dinheiro, a tua comida, é claro que está resolvendo o problema ali, da hora, mas você que está sendo um mártir, um caridoso por repartir o teu dinheiro com os necessitados, mas sem amor isso não é nada, isso não aproveita para nada. Aproveita para quem ganhou lá o teu dinheiro, mas quem fez isso não aproveitou para nada. Aleluia, aleluia. Então a igreja em Éfeso era uma igreja incansável na obra, uma igreja operante, uma igreja dinâmica, uma igreja que trabalhava, que servia a Deus, que zelava pela doutrina, que combatia os falsos apóstolos, os falsos ministros, e parece que até aí a igreja está uma maravilha, mas não está. Por que não está? Porque Jesus disse para a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E eu já mostrei para vocês lá em 1 Coríntios 13, que tudo que é feito sem amor, nada aproveita. Oh, meu irmão, minha irmã. Então até quando você vai ter ódio no teu coração? Até quando, meu irmão, minha irmã, você vai viver com mágoas no teu coração? Até quando você vai viver achando que está servindo a Deus, praticando as obras que você pratica, mas ao mesmo tempo desprezando, destruindo a reputação daqueles que você odeia? Até quando você vai viver dessa maneira? Se o Senhor está dizendo aqui para a igreja, para mim, para você, que tudo que é feito sem amor, nada disso aproveita. Aleluia. E o pior, o amor aqui que estava faltando era amor para com o próprio Jesus. Tenho, porém, contra ti que deixa amor. Ou seja, aquele amor grato, aquela paixão, sabe, enorme, imensa, extravagante. Quando houve aquele encontro com Jesus, quando fomos perdoados dos nossos pecados, fomos lavados de toda a imundícia do pecado, através do sangue do Cordeiro, e aquilo nos fascinou de tal maneira, e que a gente chegou à conclusão que realmente nunca havíamos experimentado um amor tão sublime, tão grande, como o amor de Jesus.
e os primeiros dias da nossa vida cristã, os primeiros dias da nossa vida com Jesus, tudo era feito por gratidão, tudo era feito por paixão a Ele. Aleluia, porque éramos miseráveis pecadores e agora Ele nos tornou cidadão do céu. Ele nos deu uma nova perspectiva de vida. Ele iluminou os olhos do nosso coração, nos dando ainda uma nova vida. Aleluia! O Deus vivente se manifestou a um pobre, miserável pecador e ainda derramando toda a sua graça. Aleluia! E aí, diante desse amor tão grande, a gente, nos primeiros dias, aleluia, servia a Ele com toda alegria, com toda paixão, com toda a gratidão do nosso coração. Tudo era por causa dEle, por causa daquilo que Ele fez. Aleluia, não, aleluia, porque eu sou da doutrina. Não é por causa da doutrina. Não, porque eu não aceito nada errado. Não é porque eu não aceito nada errado. É o que eu faço é por amor àquilo que Ele fez por mim, por aquilo que Ele é. Porque Ele me abraçou quando eu era um ser inabraçável. Porque Ele me perdoou quando eu sei que eu fiz coisas imperdoáveis. Aleluia. E esse amor por Ele, aleluia, que veio dele primeiro para mim, aleluia, me fez, aleluia, ter o prazer, a alegria de servi-lo com todo o meu coração, com todas as minhas forças, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Tudo era feito para Ele, por Ele. Mas aí o tempo passou. Não, agora eu sou da doutrina. Comigo tem que ter doutrina. Não é assim que muitos falam? Hã? Não, eu gosto de doutrina. Tudo bem gostar de doutrina, mas doutrina sem amor não vale para nada. Vira um credo. E aí que vem a expressão que muitos falam, né? Cruz credo. Porque o credo sem amor não é nada. Não serve para nada você conhecer todo o credo, toda a doutrina. Não serve para nada sem o primeiro amor. Você está entendendo, meu irmão? Minha irmã, você está entendendo? Dá um aleluia aí. Não vamos dar só aleluia quando é aquela palavra, né? Ah, Deus é contigo. Aleluia, Deus vai abrir a porta, Deus vai abrir o mar, se não abrir você vai passar por cima, aí você dá glória, oh glória, dá glória agora também, dá glória aí, quero ver você dar glória, aleluia, numa hora dessa, em que Jesus está falando, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor, você me cultua, você gosta da verdade, você combate os falsos, mas você faz tudo isso sem aquele primeiro amor. E não é assim. Não é assim. Por que não é assim? Porque lembra-te, pois, de onde caíste e te arrepende-te, porque isso é pecado também. Pregar a verdade sem amor é pecado também. O Senhor diz, lembra-te, pois, de onde caíste. Lembra de quando você perdeu esse amor por mim, diz o Senhor. Quando foi que você deixou esse amor de me servir, aleluia, por aquilo que eu sou, e não por aquilo que você conhece, que você acha que é o certo.
Lembra de quando foi que você perdeu o primeiro amor? De que tudo que você fazia com alegria, com paixão. Lembra? E a partir do lugar, da hora, do dia em que você caiu, que você perdeu esse primeiro amor, você se arrependa. Se arrepende de tudo que você fez sem amor. Porque eu não me agradei de nada do que foi feito até aqui sem amor. O tempo que você achou que estava me servindo sem amor, você só estava me aborrecendo. Então se arrependa de todo o aborrecimento que você me causou. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Aleluia. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, aleluia, aleluia, trabalhar para Deus, praticar obras, boas obras, discernir quem é um verdadeiro ministro, de quem é um falso, tudo isso tem que ser feito com amor. Com amor. Aleluia. A palavra de Deus diz, Jesus disse, que Ele amou os seus até o fim. E ali no grupo de discípulos havia traidores, havia incrédulos, haviam aqueles que ainda seguiam, mas de coração ainda não tinham acolhido Jesus, como seus próprios irmãos, que só foram crer em Jesus mesmo depois da sua ressurreição. E a Bíblia diz que Jesus amou todos eles. Aleluia. E você tem amado a todos? Porque amar só aqueles que fazem bem, Jesus diz, qualquer incrédulo, qualquer pagão, qualquer gentio faz isso. Qualquer criminoso, qualquer traficante, sabe amar aqueles que lhe fazem bem. Então, que diferença tem da nossa vida como cristão para dos incrédulos, dos ímpios? Aleluia! Tem alguém na igreja que você não ama? E você está trabalhando, servindo, e cheio de doutrina, cheio de conhecimento, lê tudo quanto é livro de apologia, combate as heresias com todo gás. Mas me diz, você está fazendo isso com amor para Jesus? Ou porque você só quer mostrar conhecimento? Ou você quer mostrar que você é o tal na doutrina? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não? Porque se você não fizer isso, quando não? Brevemente a te virei. Para quê? Olha só, Jesus vai vir de uma maneira universal. Todo olho verá quando ele vier nas nuvens. Mas, além dessa vinda dele para todos, que todo olho verá, ele está sempre vindo para alguém. Hoje mesmo, ele está se manifestando, ele está indo na direção de alguém, como ele já veio algumas vezes para mim. E aqueles
que perderam o primeiro amor, ele diz aqui que se não se arrependerem e voltarem ao primeiro amor, ao ouvir essa palavra de que precisa se arrepender e voltar ao primeiro amor, se não obedecerem essa palavra, ele vai vir, ele vem para quem está trabalhando para o nome dele sem amor, ele vem para essas pessoas. E para que ele vai vir? Aleluia, diz aqui: quando não, brevemente eu te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. O que é o castiçal? É a igreja. Tirarei do seu lugar, quer dizer, eu vou tirar você daí, porque eu não quero ninguém trabalhando para mim sem amor. Dizer que trabalha para o meu nome, mas sem estar me amando, sem ter um relacionamento comigo, sem ter intimidade comigo, sem ter gratidão por tudo que eu fiz. Você não pode estar no meio do castiçal, você não pode estar na minha igreja. Tirarei o seu castiçal. Tirarei do seu lugar o teu castiçal. E nós já vimos aqui que os castiçais são essa igreja. Eu vou tirar, aleluia, você do meio da minha igreja. É por isso que muitos estão desviados. É por isso que muitos estão fora da igreja. Porque o próprio Jesus tira essa gente. Lembram da parábola da videira? Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. Aleluia. E vós sois o que? As varas. E toda vara que em mim não produz fruto eu arranco e lanço fora. E limpo aquelas que dão fruto para que dê mais fruto. Enfim, a vara que não dá fruto, ele mesmo arranca e joga fora. Então, muitos que estão fora, foi o próprio Jesus que arrancou, e ele está dizendo aqui, olha, se você não se lembrar de onde você caiu, não se arrepender e não voltar ao primeiro amor, pare de se enganar achando que está trabalhando pelo meu nome, porque você não está. Não está. Não está. Não me interessa que você conhece tudo que é doutrina, tudo que é dogma, tudo que é credo. Porque todo esse conhecimento sem amor não aproveita para nada. Aleluia. Tirarei do seu lugar o seu castiçal, se não te arrependeres. Oh, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nós não podemos viver sem amor a Jesus. Nós não podemos servir a Deus sem amor ao Filho. Porque só tem o Pai aquele que tem o Filho. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Versículo 6. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, como já foi dito, era uma igreja que odiava os maus. Jesus também odeia aquilo que é mal. E uma das coisas que era mal lá na igreja, que aqueles que eram ortodoxos odiavam, era as obras do nicolaíta. E o que eu já estudei sobre o que seriam essas obras do nicolaíta,
era um ensino gnóstico de que poderia-se ter uma vida espiritual independente do que se faz com o corpo. Ou seja, eram pessoas que até mesmo na igreja diziam que viver fazendo o que quisesse com o corpo, até mesmo prostituindo, não atrapalhava a vida espiritual, porque a matéria não tinha nada a ver com o espírito. Esse era um dos ensinos dos gnósticos naquela época. Mas voltando lá para 1 Coríntios 6, eu li 1 Coríntios 13, não é, pessoal? Eu vou ler aqui alguns versículos que falam que não, que a gente tem que ser santo no espírito, na alma e no corpo. Todo o nosso ser tem que ser santo. Não tem essa que nós podemos ser santo no espírito e fazer qualquer coisa, cometer qualquer pecado com o corpo, que isso não vai afetar a nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Mas a palavra de Deus diz que não, que o nosso corpo também tem que ser santo. Eu vou ler 1 Coríntios 6, a partir do versículo 16. A partir do versículo 15. 1 Coríntios 6, a partir do versículo 15. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão os dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, Quer dizer, quando a gente se converte a Cristo, o nosso corpo não é mais nosso, agora é de Cristo. Então nós não podemos mais fazer o que quiser com o nosso corpo. Porque fostes comprado por um preço, por bom preço. E que bom preço foi esse em que nós fomos comprados? O precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, tanto no espírito como no corpo, a gente tem que estar glorificando a Deus. Aleluia. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E a igreja lá combatia as obras dos nicolaítas, que eram esses pecados que eles cometiam com o corpo, porque o ensino dos nicolaítas era que Deus só quer que o espírito seja santo. Porque para Deus só conta o espírito. E isso era um ensino herético que havia naquela época. E aqui Jesus está dizendo que também odeia essas obras do nicolaíta, essas heresias. Versículo 7 para encerrar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito... Então, a gente tem que ouvir o Espírito Santo, falar com a igreja, falar conosco. E o que o Espírito fala agora conosco? Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha que promessa linda. Ao que vencer, aleluia, ao que vencer a tentação de achar que pode trabalhar para Jesus sem amor. Então, ao que vencer essa tentação, aleluia, ao que vencer a tentação de viver sem amor por Jesus, ao que vencer o desamor, aleluia, ao que vencer, aleluia, eu darei o direito
dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Então essa é a promessa, de que quando a gente for para o paraíso de Deus, lá vai estar a árvore da vida, aquela mesma árvore lá do jardim do Éden, que Adão não comeu, porque deu ouvido à serpente, a Satanás, e foi comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aleluia. E o conhecimento que ele adquiriu foi uma derrota, foi morte para ele e para Eva. Mas a árvore da vida é para que a gente viva eternamente no paraíso. Você quer comer dessa árvore? Aleluia. Então viva sempre no primeiro amor. Viva sempre amando a Jesus. Amém? Que Deus continue falando ao teu coração. Que você continue com o teu coração sempre aberto para a palavra de Deus. Que os teus ouvidos estejam sempre ouvindo o que o Espírito Santo fala à igreja, para que você possa comer do fruto da árvore da vida no paraíso de Deus. Amém, pessoal? Deus te abençoe cada vez mais com a sua palavra. Bom, pessoal, vamos orar? Tem aqui muitos pedidos de oração, amém? E podem pedir oração o tanto que quiserem, viu, irmãos? E não é só aqui na live que eu oro, não, tá? Em outros períodos que eu estou aqui em casa, nessa quarentena, orando em casa, eu também tenho momentos sem ser na live de oração que eu estou orando por você, viu? Amém? Ana Paula, por ela, por sua família. E está agradecendo a Deus pelo seu filho, João Pedro, que está melhor da dengue. Amém, amém. Graças a Deus, Ana Paula. Manilce, em seu favor, dos seus filhos, suas netas. Está pedindo oração em favor de um sobrinho que está internado, teve infarto. Nós vamos orar pelo teu sobrinho, Manilce. A Raquel Estevão, sua família, em especial a irmã Conceição, a Márcia, para sua família, pelo serviço do seu esposo. Amém, irmã Márcia, vamos estar orando. A Rosa, família, pelo Marcos. Amém, para Deus abrir uma porta de emprego. Amém, irmã Rosa. Vamos clamar a Deus nesse sentido. Josiel, sua família, Cristina, família. Amém. Você, Josiel, vai começar a trabalhar hoje? Amém. Vamos orar para Deus te abençoar no teu novo emprego. Irmão Luiz Carlos André, família, irmã Mariana, a favor da sua família, seus filhos, suas netinhas, irmã Adriana Faria. Amém. Toda a sua família, especialmente a sua sobrinha Priscila, que está fazendo aniversário hoje. Amém. Dê o nosso parabéns para a Priscila, tá, Adriana? Diz que, amém, a nossa oração é que ela viva sempre também o primeiro amor, que ela ande sempre na presença do Senhor e que Deus a abençoe com toda sorte de bênção e lhe dê muita vida, muita saúde, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Nossa irmã Genaí está agradecendo que está curada do braço. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue te abençoando, irmã Genaí. Vamos orar, pessoal? Fica aí, fecha os olhos se puder e vamos orar junto. Pai, queremos te agradecer pela tua palavra. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor, nos dê graça, nos ajuda a viver o primeiro amor. Não nos deixe, Senhor, perder esta paixão, essa gratidão, esta alegria de te servir pelo que tu és, Jesus. Aleluia. Não só pelo que tu fez em nosso favor, mas acima de tudo pelo que tu és, um Deus bom, um Deus maravilhoso,
um Deus cheio de bondade, de amor, de misericórdia, um Deus que se manifesta, mesmo sendo indignos, Senhor, Tu nos tem amado primeiro, e por isso Te amamos e Te pedimos que nunca esse amor venha se esfriar, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, quero Te agradecer pela cura do João Pedro, por ter curado da dengue. Continue abençoando o João Pedro, Ana Paula, toda a sua família, Pai. A Manilce, também ela e seus filhos, suas netas. Vem estar abençoando, Pai, não só hoje, mas sempre a tua filha. Senhor, tem misericórdia do seu sobrinho. Está internado, Senhor, infartado. Ó Pai, em nome de Jesus, cura ele, Senhor, e que essa experiência venha servir para ele também, Senhor, reconhecer o amor que Tu tens tido para com ele. Em nome de Jesus. Senhor, abençoe minha irmã, minha amiga Raquel. Ó Deus, abençoa ela, o Gil, a Lavínia, a Lívia, a irmã Conceição, toda a sua casa. Senhor, esteja ali guardando, livrando de toda a seta do mal, Senhor, a irmã Raquel. Senhor, a Márcia, a sua família, esteja abençoando também neste dia, especialmente o seu marido. Abençoa o emprego dele, Senhor, que ali, Deus, Tu possa estar com ele, que ele verdadeiramente possa ali, Senhor, como um bom empregado, conseguir, Senhor, a renda para cuidar da sua casa, da sua família. Ó Deus, em nome de Jesus, livra ele, Senhor, de toda cilada do mal. Senhor, abençoa a irmã Rosa, Senhor, sua família também, todos os seus filhos, seus netos. Senhor, e venha abrir uma porta de emprego para o Marcos Vinícius. Senhor, a porta que Tu abre ninguém fecha. Tem misericórdia do Marcos. E dê a ele, Senhor, um novo emprego. E que ele seja zeloso desta porta. Que ele seja um trabalhador dedicado ao emprego, ao patrão. Para que verdadeiramente, Senhor, ele possa crescer na vida como um homem responsável, cumpridor dos seus deveres. Em nome de Jesus, abre as portas para o Marcos Vinícius, Pai. O Josiel, abençoa ele, toda a sua família, a Cristina, sua família. E este novo emprego dele, Pai, também vem estar com ele à noite. Que o Teu anjo esteja acampado, Senhor, ao redor do Josiel, livrando ele de todo mal, de todo perigo da noite de... Aleluia. Irmão Luiz Carlos André, sua família. Abençoa a casa do Teu filho, Pai. Supre as necessidades do Teu servo. Que a Tua paz reine, Senhor, no seu lar. Não só hoje, mas sempre. Irmã Mariana, também, Senhor, esteja abençoando a Tua serva. Ó Deus, toda a sua família, especialmente seus filhos, suas netinhas, Senhor, toma todos nas Tuas mãos. Aleluia, e que a Tua graça, Senhor, venha fazer com que toda a família da Mariana, Senhor, esteja vivendo também o primeiro amor, ó Deus, que todos tenham paixão por Ti. Ó Jesus, aleluia, abençoa essa família, abençoa a Adriana, sua família, Pai, também. Esteja ali, Senhor, cuidando. Aleluia. Da Adriana, Senhor. A sua sobrinha, a Priscila. Senhor, eu quero Te dar graça por mais um ano de vida que o Senhor tem dado a ela. E que ela possa, Senhor, ainda na sua juventude, lembrar do seu Criador e viver, Senhor, também intensamente no primeiro amor, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, e aqueles que, Senhor, segundo a Tua palavra, têm perdido o primeiro amor, Senhor, restaura neste dia. Que todos venham se arrepender e voltar às primeiras obras feitas com amor a Ti, Senhor, por aquilo que Tu és.
em nome de Jesus. Senhor, eu quero te dar graça pela cura da minha sogra, que estava sofrendo com aquela dor no braço, Senhor, e Tu a tem curado. Eu te dou graça por isto, por este milagre. Peço, Senhor, que Tu continue abençoando a vida dela, a vida do meu sogro, a minha cunhada, ali os meus sobrinhos, o meu cunhado, Senhor, a sua esposa, seus filhos, o bebê que está para nascer, Senhor. Esteja abençoando, Senhor, toda a família da irmã Janaí. Em nome do Senhor, abençoe aqui também a minha casa, a minha esposa, a minha companheira, meus filhos, ó Deus. Abençoa a Tua igreja, Adsa Brasil, Tapiratiba. Pai, eu te peço, Senhor, esteja guardando as Tuas ovelhas, Senhor, nesse período de quarentena, que nenhuma delas venha se afastar, venha perder o primeiro amor, Senhor, mas renova cada uma agora, cada uma das Tuas ovelhas, e venha abençoar o Brasil, Senhor, fazendo cessar essa praga em nosso país, para que venham tempos de refrigério, de prosperidade, de bonança para toda a família brasileira, Pai. Que haja paz no Brasil, que a Tua igreja seja avivada, Senhor, em nome de Jesus. Tudo isso eu te peço e te agradeço. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus por todos vocês estarem aí conosco. É uma alegria enorme ver vocês sempre aí participando dessa comunhão na palavra que a gente tem tido a cada dia. E eu já quero convidar a todos. Hoje, 8h30 da noite, ou às 20h30 da noite, nós vamos estar fazendo mais uma live, se Deus assim nos permitir. Amém? E vamos estar juntos. Vamos continuar crescendo junto na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia de vitória. Amém? Que a graça do Cordeiro de Deus, que o amor do nosso Pai Celestial e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco. Amém. Bom dia, pessoal.